Bom dia, alunos do WISE. Nesta nossa videoaula de hoje, vamos começar falando sobre medidas de volume, ok? Antes de falar de medidas de volume, vamos falar sobre o que seria o volume. Aqui nesse vídeo, vamos apenas introduzir o conceito de volume, ok? O que seria, de certa forma, volume? Volume é um modo de você medir o espaço que um corpo ocupa. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa de sapato. Isso aqui é uma caixa de sapato. Se eu quero calcular o volume dessa caixa de sapato, eu quero saber o quê? O espaço que essa caixa ocupa no total. Ok? Então, se eu lembra volume é o quê? É o espaço ocupado por um corpo ou por um objeto. Tudo bem? Então, é isso aqui tudo. Tudo espaço ocupado. Aqui. Um exemplo, vou desenhar em 3D para ficar melhor para vocês. Aqui. Se eu quero, exemplo, o volume dessa caixa, é o quê? É o espaço todo ocupado por essa caixa aqui. Por exemplo, de certa forma, numa caixa, o volume eu posso relacionar com a questão de capacidade, ok? Volume e capacidade são conceitos que estão bem próximos um do outro, ok? É como se eu tivesse aqui, ó, essa caixa, eu quero, exemplo, encher ela com um certo líquido. O espaço todo ocupado aqui seria o meu volume, tudo bem? Beleza. Vamos então usar um exemplo prático e simples de se entender volume, no caso como se fosse dados empilhados, como se fossem caixinhas ou dados que estão sendo empilhados. Está vendo aqui? Aqui é tudo, eu peguei vários dados, coloquei assim e formei uma pilha. Eu quero saber a quantidade de cubinhos desses que eu tenho aqui dentro. Tudo bem? Como se fosse caixas, dados, não importa o que seja. Como é que eu faço isso? Primeiramente, vamos analisar por partes. Perceba o quê? Que aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho 3 camadas de caixas, ok? Ó, tem a camada de baixo, tá vendo aqui com as caixas? Eu tenho a camada do meio e tenho a camada superior. Primeira coisa que a gente faz, vamos analisar uma camada. Como seria essa primeira camada? Seria essa aqui. Vou desenhar para vocês entenderem. Vou pegar aqui essa minha primeira camada, ó, tem aqui, olha, 1, 2, e aqui são quantos? 4. 1, 2, 3, 4. Perceba o quê? Que desenho é esse que eu fiz aqui, turma? Foi a primeira camada, que é o primeiro filete de baixo. É essa parte daqui, ó, que eu estou fazendo. Tá vendo aqui? Como é que eu sei quantos quadradinhos ou cubinhos eu tenho aqui? Eu vejo o quê? Quantos que eu tenho aqui na minha, na minha horizontal aqui? Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 cubinhos aqui. De certa forma aqui, a largura da minha pilha. Aqui seria o quê? Aqui é a largura. Então aqui eu tenho a largura. Quantas caixinhas eu tenho nessa largura? Eu tenho 1, 2, 3. 3 caixinhas nessa largura. E o comprimento seria o quê? Seria isso aqui, ó. Seria essa profundidade aqui. Quantas caixinhas eu tenho para aquele sentido? Eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4. Então perceba, ó, cada fileira aqui eu tenho 3. 3, 3, 3, 3. Então eu tenho o quê? O meu 3, quantas vezes? 4 vezes. Então para saber quantas casas eu tenho na minha primeira fileira aqui, olha, na primeira fileira aqui eu faço o quê? Basta fazer 3 vezes 4, que vai dar o quê? Vai dar 12 caixas, ok? Então aqui, a minha primeira fileira eu tenho quantas? Eu tenho 12 caixas. Mas uma pergunta, professor. Quantas fileiras eu tenho no total aqui de caixas? Eu tenho 1, 2, 3 fileiras. Então, se em uma fileira tem 12 caixas, nas 3 no total eu vou ter quanto? Vou ter 3 vezes 12, que vai dar quanto? Vai dar 36 caixas. Então, quantas caixas eu vou ter nessa minha pilha? 36 caixas. Por que foi importante eu desmembrar e separar isso em fileiras e falar a questão do comprimento, da largura? Por quê? Isso aqui é uma introdução de volume. Por quê? Quando eu tenho o volume de um paralelepípedo, como é que eu faço esse volume? Vou fazer a largura vezes o comprimento vezes a
altura. Então, quando eu tenho um paralelepípedo ou tenho um cubo, como é que eu faço o volume dele? Eu pego a largura, multiplico pelo comprimento e multiplico pela minha altura, ok? Aqui, de certa forma, pode ser a minha largura, aqui é o meu comprimento e aqui é a minha altura. Então, de certa forma, eu usei esse conceito de volume para calcular a quantidade de caixas que eu tenho em uma pilha, ok? Então, eu faço o quê? Largura, 3, comprimento. Largura e comprimento vai ser muito relativo, entendeu? Aqui, vocês podem considerar isso aqui sendo o meu comprimento ou aqui sendo a minha largura, dependendo da minha situação. Mas não altera muita coisa não, turma. Aqui é só uma multiplicação, a ordem dos fatores aqui ó, não vai alterar meu produto. Então eu faço aqui, ó, largura vezes o meu comprimento, ó, largura, 3 caixinhas, comprimento, 4 caixinhas, altura, 3 caixinhas. Então ficou 4, 3 vezes 4 vezes 3, que deu quanto? 36 caixas, ok? Por que isso aqui é importante? Vamos lá. Vou dar um outro exemplo usando caixas para vocês entenderem. Caixas não, vou botar cubos. Vamos lá. Desenhar aqui. Aqui também. Não ligue pro desenho, turma, que eu não sou muito bom em desenhar, não. Vamos lá. Pronto. Lembra que a gente chegou naquele conceito de volume de um paralelepípedo? Que é o quê? Volume vai ser a largura vezes o comprimento vezes a altura. Tudo bem? Ó, vamos calcular, vamos falar que eu estou perguntando para vocês qual vai ser o volume desse paralelepípedo. Ok? Mas o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês usem o meu cubinho, esse cubo, que usem ele como sendo o quê? A unidade de medida, ok? De volume. Então essa aqui vai ser a minha unidade de medida de volume, ok? Então o que acontece? Eu estou, de certa forma, usando como unidade de medida o cubinho, ok? Por exemplo, se eu pego a unidade de medida de comprimento, é o quê? É o metro, ok? Aqui eu estou usando o quê? O cubo. Então eu quero saber quantos cubinhos eu vou ter. Então se eu perguntar qual o volume desse meu sólido aqui, usando o cubo como unidade de medida, de certa forma eu estou perguntando o quê? Quantos cubinhos eu vou ter aqui, ok? Se eu tivesse 2 cubinhos, qual vai ser o meu volume? 2 e desenho o cubinho. Se eu tivesse 10 cubinhos, botaria 10 e desenho do cubinho. Esse seria o meu volume. Porque esse meu cubo, ele não ocupa um espaço aqui, olha. Ele não ocupa um espaço. Então aqui é o volume dele. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou usar o cubinho como unidade de volume. Primeiramente, como é que eu vou saber qual vai ser o volume desse meu sólido aqui? Lembra, como é que eu faço o volume de um paralelepípedo? Eu faço o quê? Eu pego o meu comprimento, que aqui são o quê? 1, 2, 3, aqui ó, comprimento. 1, 2, 3 cubinhos, que é deitado, estão deitados, vezes a largura, que é quanto? Que é 1, 2, vezes a altura. Na altura, quantos cubinhos eu tenho? Eu tenho 1, 2. Então ficou 3 vezes 2 vezes 2, que vai dar quanto? Que aqui vai dar 12. Mas lembra, se eu faço unidade de medida de comprimento, exemplo, se eu uso um metro, então o quê? 12 metros. Se eu estou em centímetros, centímetros. Só que qual vai ser a unidade de medida do volume aqui? Não vai ser os cubinhos? Então eu tenho 12 o quê? 12 cubinhos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou botar o 12 e vai desenhar o cubinhos. Porque essa aqui é só unidade. Ok? Qual é a unidade de medida? Eu tenho unidade de medida de massa, de comprimento, de volume. Só que nesse caso eu estou usando qual unidade? Estou usando o cubinho. Então, se eu tenho 12 cubinhos, qual vai ser o volume? 12 cubinhos. Tem que desenhar o cubinho. Tudo bem? Então, turma, aqui é só uma introdução em relação ao volume. Ok? Para a gente ter uma noção. Mais para frente vamos trabalhar com as unidades mesmo de medida de volume. Ok? Que é metro cúbico, centímetro cúbico, litro,
e assim por diante. Ok? Show? Então, beleza. Vamos para um próximo assunto que nós vamos falar agora. Por que eu estou passando outro conteúdo aqui para vocês em um vídeo só? Porque os exercícios de medida de volume são poucos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou passar outro conteúdo também, que também é pequenininho e é simples de se entender. Que é quem? Que é o fluxograma. Ok? O que seria um fluxograma? Antes de falar de fluxograma, vamos falar sobre um algoritmo. O que é um algoritmo? Algoritmo é o quê? É, de certa forma, um passo a passo de como vamos fazer um passo a passo de comandos que eu posso dar para você. Exemplo, eu posso fazer um algoritmo de eu acordando de manhã, eu indo para a escola. O que eu faço? O que seria um algoritmo? Seria o passo a passo do que eu faço para ir para a escola. Ah, um algoritmo de eu lavando a louça. O que eu preciso fazer? O passo a passo que eu faço para lavar a louça. O algoritmo pode ser o quê? Um passo a passo. Pode ser também regras de uma operação. Como exemplo, eu posso fazer um algoritmo para identificar se o número ele é par, ou se o número ele é ímpar, ou sei lá, se ele é divisível por 5. Tem vários algoritmos que eu posso fazer, ok? É meio que dando passo a passo a regra de cada coisinha que eu estou fazendo para realizar aquele processo. Tudo bem? Ó, vou dar exemplos aqui de fluxogramas, como a gente pode fazer um fluxograma, ok? O fluxograma, o que é o fluxograma? É o método de você pegar o algoritmo, um passo a passo, e colocar de uma maneira organizada, de uma maneira escrita, ok? É representar esse algoritmo, esse passo a passo. Como exemplo, um fluxograma. Vamos fazer um fluxograma. Eu tinha falado do fluxograma de lavar uma louça. Vamos fazer então. Como é que funciona? Todo fluxograma ele tem o quê? Ele tem um início e tem um fim. Então você coloca primeiro o quê? Início. Aqui é onde tudo vai começar. Vamos lá. Quando você vai lavar a louça, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar a esponja. Então você faz o quê? Qual é o primeiro passo? Pegar a esponja. Ok? Então esse aqui é o primeiro passo. Lembra, fluxograma é o quê? É você pegar esse algoritmo, pegar esse passo a passo e representar de uma maneira clara e simples. Tudo bem? Então, o primeiro passo é o quê? Primeiro eu pego a esponja. Lembra, sempre no fluxograma eu sempre começo de cima para baixo. Então aqui, se eu pegar a esponja daqui, então vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Lembra, para lavar a louça eu faço o quê? Eu primeiro pego a esponja, eu tenho que fazer o quê depois? Tenho que colocar detergente na minha esponja. Então, o segundo passo vai ser o quê? Colocar detergente na minha esponja. Na minha esponja. Minha esponja. Pronto, esse aqui é o segundo passo para poder lavar a louça. Tá, eu coloquei o detergente. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa minha esponja e tenho que fazer o quê? Eu tenho que ensaboar a louça, eu tenho que esfregar a louça. Então eu vou botar o quê? Qual é o terceiro passo? Ensaboar ou esfregar a louça. Seria quem? Seria os pratos, os copos e assim por diante. Perceba o quê? O que é um fluxograma? Você botar o passo a passo de você fazer uma determinada ação, ok? Eu também posso ter fluxograma de hierarquia, de colocar, quem está acima de quem? Vocês vão ver, vamos terminar esse aqui da louça. Primeiramente faço o quê? Eu coloco o detergente, depois eu vou ensaboar a louça, depois você fazer o quê? Você fazer o quê? Tem que ligar a torneira. Depois de ensaboar a louça, você liga a torneira. Ó, aqui eu tenho que continuar aqui para baixo. Como o meu quadro é pequeno, eu vou continuar aqui em cima, tudo bem? Ó, isso aqui é a continuação. Depois de ligar a torneira, eu faço o quê? Eu vou ter que enxaguar a louça, que está toda ensaboada, então eu faço o quê? Vou enxaguar. Depois de enxaguar, eu faço o quê? Eu vou desligar a torneira, senão a torneira vai ficar com a água. Não está ligada a louça? Então, a louça não, a torneira. Então, eu vou fazer o quê? Desligar a torneira. E depois eu faço o quê? Eu vou secar a louça. Depois de fazer isso tudo, o que acontece? Pronto, já lavei minha louça. Então acontece o quê? Acabou o processo. Então chegou aonde? Chegamos no fim. Chegamos no final. Então o que a gente fez? A gente pegou uma ação, uma coisa que nós fazemos no nosso dia a dia e transformamos o quê? Em um passo a passo.
detalhado do que a gente faz. Ok? Então, exemplo, lavar louça, eu fiz o quê? Primeiro passo a passo, vamos começar a lavar louça, iniciando. A gente fez o quê? Primeiro a gente pega a esponja, a gente coloca o detergente, depois a gente saboa a louça, depois a gente liga a torneira, a gente enxágua, depois a gente desliga a torneira e depois seca a louça. Perceba o quê? Só pegou uma coisa simples e representou através de um passo a passo. De certa forma, o fluxograma é isso. Você pegar uma situação, uma sequência de ações ou de comandos e transformar num passo a passo bonitinho, representado de uma maneira clara para vocês, entendeu? Isso seria, de certa forma, um fluxograma. Eu também posso usar o fluxograma para representar um processo. Como assim? Um processo matemático, como fosse meio que um questionário, onde você tenha, como pode dizer, resultados diferentes de acordo com a sua resposta. Como assim? Vou fazer com vocês um fluxograma que vai identificar se o número vai ser divisível ou não por 5, ok? Então, vamos lá. Todo fluxograma tem que ter o quê? Tem que ter o início. Tá, vamos começar. Início. Primeiramente, para identificar se o número ele é divisível ou não por 5, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que escolher um número qualquer, tudo bem? Para identificar se ele é divisível ou não. Então, qual vai ser o primeiro passo para saber se esse número é divisível ou não? Eu tenho que primeiro fazer o quê? Eu tenho que escolher um número. Pronto, esse aqui é o primeiro passo. Ok? A diferença de um fluxograma que tem uma pergunta, que tem que ter uma resposta sim ou não, sempre as perguntas vão ficar o quê? Dentro de um losango. Ok? Como assim? Ó, vamos lá, escolher um número. Escolher um número. Como é que eu posso identificar se esse número vai ser divisível ou não por 5? Vamos fazer uma pergunta importante para a gente saber diferenciar se ele é divisível ou não. Vamos fazer qual pergunta? Vou perguntar. Ó, este número termina em 0 ou 5? Então tem a minha pergunta. Esse número termina em 0 ou 5? Então essa é a minha pergunta. Eu faço o quê? Coloco dentro de um losango. Então essa é a minha pergunta. Ele termina em 0 ou 5? Quais respostas eu posso ter? Sim ou não. Ele termina em 0? Sim. Termina em 5? Não. Então eu faço o quê? Então eu posso ter a resposta sim. Ou posso ter a resposta não. Lembre-se, turma, para o número ser divisível por 5, ele tem que ser o quê? Tem que terminar em 0 ou 5. Então significa o quê? Se eu te fizer a pergunta se esse número termina em 0 ou 5, se a resposta for sim, se ele terminar em 0 ou 5, significa o quê? Que esse número vai ser divisível por 5. Então acontece o quê? Então se a minha pergunta tiver a resposta sim, significa o quê? Que o número é divisível por 5. Mas se a minha resposta for não, se o número não terminar nem em 0 nem em 5, ele vai ser divisível por 5? Não. Então se a resposta da minha pergunta for não, significa o quê? Que o número não é divisível por 5. Turma, esse meu fluxograma não era para identificar se o número era divisível ou não por 5? Sim. Ele já fez o que eu queria? Sim. Se ele já fez o que ele precisava, acontece o quê? Depois desse passo vem o fim. Ok? Então aqui eu venho o fim. Ok? Tranquilo? Agora, para finalizar a parte de fluxograma, vou falar o exemplo de um fluxograma onde nós temos a questão de hierarquia. É muito usado em empresas, as coisas assim do tipo, a questão do fluxograma de hierarquia. Como assim hierarquia? Tanto em uma empresa quanto numa escola, em algum local, acontece o quê? Nós temos autoridade máxima e pessoas que estão abaixo dessas autoridades. Ok? Por exemplo, vamos começar. Vamos fazer um exemplo de um fluxograma de hierarquia. Vamos pensar em uma empresa mesmo. Primeiramente, temos quem é acima de tudo. Temos o presidente.
Então, presidente da empresa, quem ele é o que manda. Ele é a autoridade máxima na empresa. Então, abaixo do presidente vem quem? Nós temos o vice-presidente. Vice-presidente. Ok? Perceba que no fluxograma, quando tem um fluxograma questão de hierarquia, sempre quem estiver em cima do outro, ele de certa forma ele é uma autoridade. Então, o presidente está acima do vice-presidente. Então, o presidente manda de certa forma no vice-presidente. Ok? Vamos lá, depois do vice-presidente, vamos ver que nós temos o... Não sei, vamos lá. Vamos botar o gerente. Temos o gerente da empresa. Ok? E abaixo desse gerente, nós temos os secretários. Nós temos, exemplos, 3 secretários. Temos o secretário 1, o secretário 2 e o secretário 3. Gerente, secretário 1, 2 e 3. Mas, professor, o secretário 1, 2 e 3 eles estão na mesma linha. Então, se no fluxograma de hierarquia os elementos estão na mesma linha, significa o quê? Que eles possuem o mesmo poder. Ninguém manda mais do que ele. Tipo, ó, o secretário 1 não manda mais que o 2, nem manda mais que o 3. Eles têm o quê? A mesma autoridade. Tudo bem? Só acontece o quê? Eles estão abaixo da autoridade do gerente, que também está abaixo do vice-presidente, está abaixo do presidente. Sempre que vocês forem fazer um fluxograma de hierarquia, sempre você faz o quê? Da maior autoridade para a menor autoridade em determinada situação. Tudo bem? Lembrando, aquele que tiver um acima do outro, manda mais. Então, esse aqui é o que manda mais, depois vem esse, depois vem esse, depois vem os de baixo. E os que estiverem sempre na mesma linha, tem o quê? Tem o mesmo poder de comando. Tudo bem? Somente isso. Aqui outro, só para vocês terem a noção de que tem diversos tipos de fluxograma que podemos trabalhar. Ok? Então, turma, nós falamos sobre 2 assuntos bem tranquilos, bem simples, e nós temos poucas questões para resolver. Então, vamos para a parte divertida, que é a parte dos exercícios. Ok? Eu quero que vocês façam os exercícios do livro das páginas 134 até a 137 e das páginas 141 e 142, ok? Faço exercícios, qualquer dúvida é só me perguntar, ok? Até a próxima videoaula, turma.